não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Né? E aí pessoal, tranquilo? Então vem aqui antes do vídeo começar, pedir para vocês se inscreverem, quem não for inscrito, compartilhar, curtir, comentar. Quem puder seja membro do canal, que isso ajuda bastante. Tem também o link do Apoia-se. Quem puder ajudar nosso canal e apoiar financeiramente vai ser muito bem-vindo. Mas o mais importante é transmitir o conteúdo e os conhecimentos do professor Olavo de Carvalho para mais e mais brasileiros. Então compartilhe e ajude aí nossa causa. Muito obrigado a todos os membros, apoiadores do canal. Fico muito feliz. Tenho certeza que a gente está no caminho certo. Então fiquem com o vídeo e até mais. Valeu! E aí nós entendemos que a psique, que já está presente, vamos dizer, desde o nascimento do sujeito, ela se desenvolve no tempo por um complexo sistema, vamos dizer, de assimilações e transformações do material externo. Nós chamamos de externo tudo aquilo que não é psíquico na sua origem. Por exemplo, o fato do sujeito ter um corpo, você não pode dar uma explicação psíquica, né? Você não pode dizer que ele tem um corpo porque ele decidiu isso ou porque ele pensou isso. Não, ele simplesmente tem. Tá certo? E se não tivesse, também não adiantaria você querer investigar a psique dele. Então, vamos dizer, o corpo é o pressuposto da atividade psíquica, e o nascimento também é um pressuposto. Então, são elementos externos. Né? Esses elementos externos começam a ser assimilados e trabalhados, né, pela psique desde o nascimento. Nós notamos, por exemplo, como os bebês recém-nascidos manipulam e observam o seu próprio corpo, especialmente pé e mão, que são as partes mais fáceis de observar, tá certo? Ele tem um enorme interesse naquilo. E esse interesse seria, vamos dizer, totalmente inconcebível se o pé e a mão fizessem parte da psique. Eles são um elemento externo, eles compõem o indivíduo, tá certo? E eles têm que ser assimilados como dados do mundo real. Né? Então, saltando um pouco sobre as aulas que nós demos aqui, nós podemos tirar uma conclusão já muito interessante disso aí. Esse corpo, ele nasce com certas necessidades, tá certo? Quer dizer, ele não nasce pronto, ele precisa ser também complementado. Por exemplo, ele precisa do ar. Então, a criança começa a respirar, tá certo? Então logo nasce. Não é isso? Às vezes nem isso, tem que levar uma palmada para respirar, não é isso? Então, quer dizer que nem isso o desgraçado sabe, é? Então, e ele também precisa, vamos dizer, de alimento. Tá certo? Ele precisa ter um espaço para se movimentar, ter a necessidade de se mover. Tá certo? E tem vamos dizer, uma série de necessidades com as quais o corpo nasce. Todas essas necessidades, qual é o peso psíquico delas? E quanto elas vão pesar sobre a força causal da psique? Por exemplo, a fome. Quando é que a fome atua diretamente sobre a psique, determinando a conduta? Rarissimamente. Ou seja, você não faz tal ou qual coisa só porque você está com fome. Quer dizer, além da fome, precisa interferir 1000 outros elementos. Por exemplo, se você acabou de comer um montão de comida e você ainda sente fome, nem sempre necessariamente você vai continuar comendo.
Você pode sentir fome agora e decidir que você vai comer daqui a pouco. E você pode comer quando não está com fome. Eu não estou com fome, mas eu preciso me alimentar, porque eu preciso trabalhar. Então nós entendemos que são raríssimas as situações em que a fome é a causa direta de qualquer conduta. Não é isso? Então, vamos dizer, de todas essas necessidades do corpo, aquela que é a mais forte, a mais premente e a mais constante, que é a necessidade de respirar, tá certo? Ela é praticamente neutra em todas as ações humanas, porque você só age se você estiver respirando. Se você parar de respirar, você morreu. Tá certo? Então, vamos dizer, a necessidade de respirar, ela é compatível com todas e quaisquer as ações humanas mais diversas. Então, essa é uma necessidade corporal que é, como ela está permanentemente presente, e ela não aumenta e nem diminui, tá certo? Então, ela é neutra no aspecto decisório, tá certo? Mas a fome já não é. Você tem uma opção de comer agora ou comer daqui a pouco, mas você não tem a opção de respirar agora ou respirar daqui a pouco. Tá certo? E vamos dizer, dessas várias necessidades corporais humanas, nós vemos que nenhuma delas jamais determina por si a ação humana. Ela pode entrar como um componente da ação humana. Tá certo? Porém, a ação humana requer que essa necessidade corporal seja filtrada, interpretada, pensada, tá certo? Para daí resultar uma ação. E neste processo, vamos dizer, em que você transforma essa informação básica do corpo, tá certo, num motivo de ação, a necessidade passa por várias transformações, né? Ela pode inclusive ser neutralizada. Quando você decide não comer. Não é isso? E se nós tomamos uma necessidade, existe uma necessidade que aparece muito mais tarde, que é a necessidade sexual. Não é isso? Ela não é da mesma natureza da fome. Na fome tem um limite. Se você passar de 44 dias sem comer, você morre. Mas se você passar 44 dias sem ter atividade sexual nenhuma, você não morre. Portanto, o sexo não se impõe como uma necessidade premente. Não é isso? Então, nem a fome nem o sexo determinam ações humanas. Por quê? Toda a ação humana, para ela poder se executar, ela demanda uma atividade mental. Quer dizer, você tem que simbolizar aquelas coisas, você tem que pensá-las. Tá certo? E mais ainda, você tem que pensar o como você vai atender. Por exemplo, se você está com fome, bom, no mínimo você tem que ir até a cozinha, abrir um armário e descobrir a comida que está lá. A fome não pode atender-se a si mesma. A fome não sabe onde está a comida. E se não tiver comida em cada um, você tem que sair num restaurante ou no supermercado comprar alguma coisa. Compare a complexidade desse ato com o simples impulso da fome. Você vê quanta coisa você precisa ter aprendido ao longo da vida para você poder fazer essas coisas simples. Ir até o armário, pegar comida, preparar a comida, ou então ir até o supermercado ou ir até um restaurante. Foi a fome que fez você fazer isso. A fome por si não pode forçar você a fazer nada disso. A fome só te vai dar um desconforto físico, mas ela não vai te ensinar nada disso. Então quer dizer que a fome só se transformará, vamos dizer, em elemento causador de uma ação quando for somada a outros elementos causais enormemente complicados. E a mesma coisa acontece com o sexo. Então isso quer dizer que o corpo, com todas as suas necessidades, ele é apenas um dos elementos externos que a psique absorve e ao qual ela vai ter que se adaptar de algum modo. Então ela
incorpora o corpo, ela assume o corpo como dela. Quer dizer, você reconhece que o corpo é seu e que as necessidades dele são suas. Você é obrigado a fazer isso? Não. Você pode se desidentificar totalmente dessa necessidade. Então, há pessoas que jamais sentem fome. Certas doenças, o sujeito simplesmente não sente a fome. Se não obrigar o sujeito a comer, ele morre. Então, isso já nos mostra uma coisa da mais alta importância em psicologia e algo que praticamente desmantela, por simples observação, muito do que se tem escrito a respeito da constituição do ser humano. O ser humano não tem impulsos incoercíveis. Não tem instintos poderosíssimos que determinem a sua ação. Porém, essas necessidades corporais elementares, que são tão tênues e que, vamos dizer, raramente ou nunca são causa de ação, elas se tornam causa de ação através da interpretação que você faz delas, da simbolização que você faz. Essa simbolização é feita com elementos da memória, onde as coisas mais diversas podem aparecer sob uma figura única. Como, por exemplo, vamos supor, a necessidade sexual aparece por si, tá certo? Mas você talvez nem se lembrasse de atendê-la se você não a associasse com outros elementos que só existem simbolicamente na sua cabeça. Como, por exemplo, a necessidade de um contato corporal. Quando você é pequenininho, você tem muito contato corporal com a sua mãe. E esse contato corporal representava para você um conforto e, vamos dizer, uma situação de bem-estar e de segurança e de paz, etc, etc, etc. Você pode querer sentir isso de novo. Eu digo, o que isso tem a ver com o instinto sexual? Nada. Isso não é um instinto sexual. Mas a ocasião do ato sexual pode ser também ocasião de você obter isto. Está entendendo? Também, você, ao longo do tempo, você observou certas formas que lhe pareceram harmônicas e belas. Porque está provado que os bebês sabem reconhecer harmonia, por exemplo, no rosto humano. Ora, isso quer dizer que o bebê pequenininho, ele já sabe distinguir, por exemplo, um rosto bonito e um rosto feio. O que isso tem a ver com sexo? Absolutamente nada. Porém, se você deseja ter um ato sexual com tal ou qual pessoa, você já juntou aí 3 elementos. Você tem o impulso sexual, você tem o gosto pela beleza e você tem o desejo do contato corporal. Imagine então agora a outra multidão de elementos que podem contribuir para você querer ter uma relação sexual com a pessoa. Por exemplo, o prestígio. Não é isso? Você sair com a mulher bonita pendurada no seu braço, vão dar um prestígio. Eu digo, o que tem isso a ver com sexo? Absolutamente nada. O sujeito pode ser totalmente broxe e indiferente, e nem por isso ele vai deixar de gostar de andar com a mulher pendurada, porque isso dá o prestígio. Está entendendo? Então, são essas sucessivas camadas de símbolos que dão força a um impulso que inicialmente é muito fraco. Quer dizer, você cria tantos e tantos e tantos motivos para você fazer aquilo que no fim se torna incoercível. Mas isso não é um impulso natural. O impulso natural é fraco. Entendeu? É o processo de simbolização que faz com que aquilo ocupe, que aquela constelação de fatores ocupe na sua psique um lugar enorme. E você acaba pensando que você não pode viver sem aquilo.
Está entendendo? Então, não é a necessidade natural que impeliu você a fazer isso. É o quê? É a psique. Está certo? Então, isso é a mesma coisa que você dizer que nada na psique, nada se constitui de impulsos irracionais herdados da natureza. E quase tudo o que os psicólogos falam a respeito disso é besteira. Você tem obras científicas inteiras dedicadas a estudar fatores inexistentes, como, por exemplo, a agressividade humana. Conrad Lorenz diz que a agressividade humana é um dos fatores mais potentes na nossa conduta. Eu digo, espera um pouquinho. Quantas vezes você bateu em alguém? A maior parte das pessoas passa a vida inteira sem bater em ninguém. Nem no animal. Né? Se você pegar um sujeito muito brigão, por exemplo, eu tinha um amigo brigão chamado Otto. Assim, quantas pessoas o Otto bateu? 20, 30. É um recorde, né? Arrumou 30 brigas. Epa! Então, que raio de impulso poderoso é esse que tão raramente se manifesta? Por exemplo, comer. Vocês, em geral, a gente come todos os dias. Né? Mesmo assim, a fome não é tão poderosa que faça vocês sair comendo à mesa. Nenhum ser humano come como um cachorrinho. Por exemplo, um cachorrinho novo, você dá comida para ele, ele come. Você dá mais, ele come. Ele vai comer, ele não para, ele come até morrer. Se não acabar a comida, ele está lascado. Nenhum ser humano faz isso. É? Eu digo, mas nem a fome é tão poderosa, quanto mais a tal da agressividade. Se você entrevistar soldados que estavam em batalha, você pergunta para eles, você estava com raiva do inimigo, ansioso para matar todos? Não, eu estava louco para dar no pé. Eu estava morrendo de medo. Isso sim. Autoconservação, fala, bom, é a coisa básica. Mas você não pode sequer dizer que a autoconservação é um instinto. Porque o instinto aparece sozinho. E a autoconservação só aparece quando dá uma ameaça. E a autoconservação não pode ser um instinto porque ela depende de toda uma elaboração conjectural da situação. Se você estiver do lado de um tigre, mas você não sabe que o tigre é perigoso, você não vai fazer nada. E nós sabemos que a avaliação que o ser humano faz do perigo é enormemente elástica. Né? Por exemplo, todo mundo sabe que as mulheres têm medo de barata. Depois mal pode fazer uma barata. Nenhum. Não é isso? Ela foge da barata. Quer dizer, é um instinto de autoconservação voltado para defendê-la de uma ameaça inexistente. Você vê que entende que aquilo é puramente simbólico, porque ele está associando a barata com alguma outra coisa completamente diferente. Então, de cara, tentar explicar a conduta humana em função de instintos, de impulsos, etc., é uma tolice fora do comum. Então, praticamente toda a psicologia do século XX insistiu nessa bobagem. Então, eles pegam o produto final de uma longa elaboração simbólica, longa e complexa elaboração simbólica, que jamais poderia se realizar sem todos os meios culturais, né? Linguagem, aprendizado, etc., e vendo como a motivação daquela ação é poderosa, eles a chamam de instinto. Quando o instinto por si mesmo era bem fraquinho. Quer dizer, por que nunca mediram isso? Por que essa necessidade compulsiva de descobrir fantasmas da natureza por trás da ação humana? É simplesmente, isto é um desejo, este sim, quase natural do ser humano, de não se reconhecer a si próprio como força agente. Ou seja, por que deveria existir uma psicologia se não existisse psique? E se a psique sempre pudesse ser reduzida a outra coisa, para que existir uma ciência específica para estudar um objeto que não existe e que é apenas a aparência de uma outra coisa?
A simples existência de psicologia está dizendo que existe a psique e ela é um fator distinto de outros fatores. Então ela é alguma coisa, né? Esta força agente, nós temos que reconhecer que ela é fonte de causas, né? E que no fim das contas a psique é nós mesmos. Então qual é a maneira correta de você se colocar perante este objeto? Bom, eu não posso objetivá-lo totalmente, né? Eu não posso sair fora da minha psique para observá-la, tá certo? Se eu também não posso observar a psique dos outros sem ser através da minha psique. Então, quer dizer, eu não posso me desligar desse objeto em um único momento, não posso sair fora dele. Então, o método correto para a psicologia, e se você disser, então tem que usar um método introspectivo, eu digo, um método introspectivo é você examinando a sua própria psique. Mas quando você vai examinar a sua própria psique, meu filho, você examina, por exemplo, com uma linguagem que não foi você que inventou, com símbolos que você aprendeu da cultura. Então, que introspecção é essa? Você está fazendo introspecção, você praticamente levou, né, a humanidade inteira junto com você para fazer essa introspecção. Então não é possível, durante muito tempo houve psicologia um debate sobre os adeptos do método introspectivo e os adeptos da observação, né, tipo behaviorista. Eu digo, isso é tudo uma estupidez, porque não é possível fazer uma coisa e não é possível fazer a outra. O único método acessível à psicologia, vamos dizer, é a confissão, o testemunho confirmado pelos outros. Quer dizer, é um método dialogal. Pense bem, tudo o que você sabe da sua psique, você descobriu aonde? Não foi na convivência humana? Eu digo, em psicologia é a mesma coisa. Quer dizer, a psicologia apenas tornará a convivência humana um processo sistemático e, vamos dizer, racionalmente analisável. Então esse é o único método, né? Eu não posso me isolar para observar a minha psique e também não posso colocar minha psique fora de mim para observar. Também não posso, mas eu também não posso fazer o mesmo com a sua psique. Então, a minha autoobservação, minha introspecção, ela é parcial, sempre parcial. Ela não tem autonomia. Eu preciso do testemunho dos outros para poder fazer minha introspecção. Por exemplo, aquilo que eu suponho que os outros pensam de mim. Se eu supuser que ninguém pensa nada a meu respeito, que ninguém jamais pensou nada a meu respeito, eu não posso sequer me conceber como existente. Ou seja, é através, vamos dizer, do meu reflexo nos outros que eu me reconheço, e é através do reflexo deles em mim que eu os reconheço. Então, esta natureza dialogal, ela faz parte da própria natureza da psique. Quer dizer, a psique é individual e intransferível. Porém, todos os elementos que a compõem são dialogais. Chegamos a mais um final de uma aula, de um vídeo. Espero que tenham gostado.
Quem não se inscreveu ainda, se inscreva, compartilhe, comente, ajude o nosso canal, apoie, seja membro e ajude o nosso canal a chegar a cada dia a mais brasileiros que precisam muito do conhecimento do professor Olavo de Carvalho. Então é isso aí, fique com Deus, até o próximo. Valeu! Então é isso aí, pessoal, que é o nosso canal, que são alguns livros que eu já li. A maioria foi doação, mas alguns eu adquiri, professor Olavo de Carvalho. Alguns livros se perderam aí que eu emprestei, professor Alexandre Costa, a Bíblia Sagrada. 10 lições sobre Karl Marx. Indico a não ler esse livro, que é muito ruim mesmo. Alguns pensadores aqui que realmente, como o professor Olavo de Carvalho disse, não são pensadores. Valeu, tamo junto aí. Apoie nosso canal, seja membro.